tarde a todas. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Primeiro eu queria agradecer o convite que me foi feito pela PACAM. É sempre um prazer estar aqui com vocês, mais um ano, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Bom, e sem mais delongas, a nossa palestra hoje é sobre relações tóxicas. Qual foi a mulher que nunca se viu num quadro de relação tóxica com o seu namorado, com o seu marido, no ambiente de trabalho, tá? Para quem não sabe, eu sou promotor de justiça, titular da 3ª Promotoria de Violência Doméstica, respondo pela 4ª Promotoria, sou especialista em penal e processo penal pela Estácio de Sá, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra e doutor em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca. Nossa palestra de hoje é sobre essa questão tão importante que são as relações tóxicas. Vamos começar falando sobre alguns termos, que é o gaslighting e o mansplaining. O que é o gaslighting? Os termos remetem à violência psicológica sofrida por mulheres nas relações amorosas. Então, quando eu falo aqui violência psicológica, já o primeiro direito da mulher que sofre esse tipo de violência que nós vamos falar aqui é justamente procurar uma delegacia, fazer uma ocorrência para que o agressor seja processado pela violência psicológica. E o que é essa violência? Você já foi, por exemplo, interrompida por um homem enquanto explicava algo? Essa interrupção que às vezes o homem faz, que às vezes o marido faz, que às vezes o chefe faz, é o man's interrupting. Em inglês seria um homem interrompendo a mulher. E isso aqui é considerada uma violência psicológica, gerando então a tipificação do crime de violência psicológica. E o pior, no meio da explicação, o homem repetiu o que você acabou de dizer. E ainda ele fica com esses comportamentos corriqueiros, aparentemente inofensivos, porém ele rouba o protagonismo da mulher. Em muitas situações a mulher é que é autora daquele projeto, é que tem conhecimento sobre aquela situação e ela então fica roubada nesse direito pelo homem. Constitui-se isso numa prática de manipulação comumente utilizada em relacionamentos abusivos, sendo fruto do machismo enraizado na nossa sociedade. Veja que é muito importante notar que tais ações de divulgar, que as mulheres saibam identificar esse comportamento, justamente para evitar essa violência psicológica, de ser interrompida, de ter um homem se apropriando de uma obra que foi feita por ela, de um trabalho que foi feito por ela. E essa relação tóxica, ela reflete uma relação desigual que causa sentimento de inferioridade na mulher, causa dano emocional à mulher. Então, o gaslighting é uma forma de manipulação emocional e psicológica em que o homem procura convencer a mulher de algo que não aconteceu. Tem um filme de 1944 que se chamou aqui no Brasil Meia Luz, embora o termo gaslight signifique luz a gás, e nesse filme o homem tenta convencer a esposa de que ela está ficando louca. Você, minha amiga, já não teve uma fala do seu companheiro, de outro homem, falando, você está ficando louca? Isso aqui é o gaslighting. Ele simula na casa, desliga as luzes, e ela diz para ele, olha, mas as luzes estão desligadas, eu não estou enxergando. Ele disse, não, isso é coisa da sua cabeça, as luzes estão ligadas. Olha, eu estou vendo aí um cheiro de gás. Não, não tem gás nenhum. Então, isso é o gaslighting. É uma conduta tóxica praticada pelo homem contra a mulher.
Quando a mulher pergunta sobre mudanças, o marido nega, tentando convencê-la de que elas não aconteceram. A luz não está apagada, não tem gás nenhum aqui, não tem nada aqui. E essa tática de manipulação funciona exatamente assim. O indivíduo procura convencer o outro de outra realidade para ele se beneficiar disso. Normalmente é o homem tentando manipular a mulher para ele comandar a relação. O contexto costuma acontecer em relacionamentos abusivos, mas o gaslighting pode ocorrer em qualquer contexto social, em relação de emprego, em relação de amizade, etc. E aí nós temos o men's explaining, ou homem explicando. O que é o homem explicando, ou men's explaining? Que é um termo em inglês que se refere à prática masculina de explicar um tema para uma mulher. Um tema que normalmente ela já sabe. Imagine que, por exemplo, eu, como promotor, venho aqui uma psicóloga, ela está falando sobre psicologia, e eu vou interrompo ela e vou falar sobre aquele tema de psicologia que ela domina. Imagine que vem uma médica aqui e eu vou então interferir num tema de medicina que eu não tenho conhecimento. Isso é o men's explaining. Isso acontece muito, em que o homem quer com isso uma fala didática direcionada à mulher, como se ela não tivesse capacidade de compreender ou executar determinada tarefa. São as duas formas de violência, gaslighting, mansplaining, assim como todo tipo de violência psicológica, diminui a autoestima da mulher e faz com que ela perca a confiança em si mesma. Mas lembre-se, se você, mulher, conhece aquele assunto, não tem por que o homem interferir num conhecimento que você já tem. E aí nós já falamos sobre o gaslighting. Ele vem justamente junto com esse mansplaining, em que o homem ele tenta convencer a mulher de que aquilo não está acontecendo, para ela se sentir confusa, para ele poder manipulá-la. É possível, Dr. Franklin, que isso aconteça com pessoas idosas? É possível. Isso acontece muito com pessoas idosas, em situações em que os filhos, os netos se apropriam de rendimentos desses idosos, fazem esses idosos passarem em procuração, ficam com o cartão desses benefícios que o idoso recebe da Previdência. E o mansplaining, ele é aquela situação que nós já vimos. O homem não psicólogo, ele não pode explicar sobre psicologia para uma psicóloga. Um homem que não é médico não pode explicar sobre medicina para uma médica, porque ele não tem conhecimento técnico. A gente fala sobre aquilo que a gente tem conhecimento técnico. Uma outra questão, aqui no Brasil, esse tipo de comportamento é o chamado macho palestrinha. É o cara que numa reunião de trabalho, num relacionamento, num grupo social, ele interrompe a mulher. Geralmente isso acontece em qualquer lugar de situação que pode gerar uma diminuição da autoestima e da autoconfiança da mulher, porque ele está interrompendo aquela mulher justamente para ela perder o seu raciocínio, perder a sua autoestima. O man is interrupting, que é o homem interrompendo a mulher, nós já falamos, é quando o homem interrompe sem deixar com que a mesma conclua o que está dizendo. E nós temos situações em que a prática reiterada disso vai gerar na mulher um problema dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente doméstico, dentro do ambiente familiar, até que ela não consegue mais defender os seus direitos. E nós estamos falando aqui em defesa dos direitos da mulher. Quando se fala, por exemplo, em defesa do direito da mulher, infelizmente sempre tem algum homem para interromper a mulher, para tirar o direito dela de falar sobre os seus direitos. Um outro termo muito interessante, uma relação abusiva, é o broad appropriating. Seria a abreviação de brother appropriating, ou o irmão se apropriando de alguma coisa de outra.
E esse termo acontece quando o homem se apropria de alguns dos feitos, estudos, pesquisas, realizações, serviços e produtos que foram idealizados e realizados por mulheres. E creiam que no passado, não tão distante, a mulher não poderia ser autora de obras literárias, de ser autora de obras de pinturas, de esculturas, e às vezes ela fazia aquela obra literária e quem levava o crédito era normalmente o marido, que se apropriava daquela obra literária dela. E isso é o broad appropriating. O broad appropriating se dá principalmente em reuniões formais, obrigado pela água, em reuniões formais ou informais, causando silenciamento e apagamento histórico das mulheres dentro de suas próprias realizações. E a gente não pode permitir o apagamento histórico da mulher. O que a mulher criou, o que a mulher escreveu, o que a mulher pintou, o que a mulher esculpiu, deve ser louvado, deve ser mantido no nome dela, mulher. Outra questão que muita gente acontece, é vítima e não sabe que é um comportamento tóxico, é o manspreading, ou homem que se escancara em português. Isso acontece, por exemplo, quando o homem se espalha corporalmente em diversos espaços, por exemplo, sentado de pernas abertas, ocupando 2 cadeiras, podendo encostar na pessoa ao lado, geralmente mulher, utilizando-se de espaço que não é destinado a ele. E aí não vamos confundir o manspreading, que é o cara sentado de perna aberta para não dar espaço para a mulher sentar no ônibus, daquele encostão que ele dá na mulher no ônibus. Porque aí eu já teria aí a importunação sexual. Já seria uma conduta criminosa, tá? E evidentemente que o homem não pode fazer isso. Se é o lugar da mulher, ele deve dar. Se é o lugar do idoso, ele deve dar. Ninguém deve sentar no lugar do idoso, sob pena de estar praticando o manspreading. Um outro comportamento muito conhecido de vocês, não com esses termos, é o love bomb, ou amor bomba, como vocês quiserem. O que é o amor bomba? Quem já foi vítima de amor bomba aí? Ninguém foi vítima? A senhora foi vítima de amor bomba? Só está com cara de que foi vítima do amor bomba. Não? O amor bomba pode ser traduzido como bombardeio de amor, um romantismo exagerado, e pode forçar a barra no relacionamento e fazer a pessoa alvo de toda a atenção e se sentir sufocada. Esse sufocamento da mulher, se ele for guiado por um objetivo de perseguição dessa mulher, eu posso ter um crime de perseguição. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Se esse sufocamento tiver como objetivo a humilhação dessa mulher, provocar um dano emocional nessa mulher, vou ter o crime de violência psicológica. Então, o que é esse sufocamento? Ele está o tempo todo lá, ele vai no colégio dela, buscar ela no colégio, ele vai buscar ela no trabalho, né? Não, olha, não usa essa roupa aí que não está boa, vai trocar essa roupa, não usa esse batom. Então, esse é o love bomb. Agora, o love bomb, ele tem outras maneiras de se manifestar. Eu tenho aqui o lemming. O que é o lemming? Bom, vocês não sabem, mas tem um roedor solitário que habita os países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, e que ele se encontra com a fêmea apenas para copular e depois ele se separa. Não tem aquele homem
que está sempre, ele procura a mulher na festa, vai ter aquele relacionamento com ela naquela balada lá, sai para dar uma volta com ela, depois ele não quer mais nada com ela. Esse é o Leme. Tem aquele cara que você conheceu, gostou do cara, quer ficar com o cara, mas o cara, ele só estava ali para ter aquele relacionamento fugaz e não quer continuar com você. É o Leme, tá? Cuidado com os lemes, viu? Mulheres, cuidado com os lemes. Aquela pessoa que está se relacionando com alguém, mas que pode descartar esse alguém no momento que encontrar outro que lhe interesse mais. Então nós vamos ver daqui a pouco aquela figura do cidadão, que ele tem várias namoradas, ele coloca aquela ali, vai mantendo aquela ali, ele pega essa daqui, aí um dia ele diz assim, essa aqui já não me interessa mais, vou descartar. Também é um comportamento de love bomb, né? Você tem que estar muito atenta, porque a violência doméstica, ela está sempre relacionada com a dependência emocional que você tem do cidadão ou dependência econômico-financeira. E aí eu venho para o breadcrumbing. Difícil essa palavra, né? Breadcrumbing, que significa literalmente deixar migalhas de pão. O cara vai te dando migalhas, né? Vai alimentando o teu amor com migalhas. E você fica cada vez mais envolvida com ele, te dá um beijinho ali, marca um dia, outro dia ele dá furo, vai alimentando aquele amor com migalhas. Esse é o breadcrumbing. Também pode ser um ato de love bombing, são pequenas demonstrações de atenção e conexão que fazem a pessoa acreditar que ela é especial, mas que na verdade ela está ali só como segundo plano, né? Nós vamos lançar agora o livro As Poesias da Mulher, e eu escrevi uma poesia da mulher que fala de um cara do love bombing, e dizendo para a mulher na poesia o seguinte: não aceite ser a segunda via, tem que ser a primeira via, nada de segunda e terceira via. Vamos lá? Whelming é uma tática de relação tóxica que na verdade é fruto de uma insegurança de quem a pratica, e isso se aplica a várias outras, mas especialmente a essa tratar-se de uma derivação do termo overwhelmed, que significa sobrecarregado. O que é isso, Dr. Franklin? O cara diz para ti assim: olha, fulano, ele sabe que tu está afim dele, né? Ele diz: olha, fulana, sabe, eu estou sendo assediada pela Raimunda, pela Carla, pela Joaninha, estou cansado, muito assédio, não estou afim não, olha, não me procura não, que eu também não estou afim e tal, quero dar um tempo. É o Elmo, ele está sempre sobrecarregado, ele finge que está cansado, diz que está sempre, que tem insistência no nome dele, querem ficar com ele, que tem várias pretendentes, mas ele quer justamente te valorizar ele e te desvalorizar. Diz: olha, assim como tu queres, tem outras que querem, mas eu não estou querendo. Está entendendo? Valorização do patrimônio dele, né? Do legado dele. Então, essa pessoa, ele sempre faz isso com objeto de desejo. Na verdade, ele até pode estar interessado em ti, mas ele valoriza um pouco mais, faz o famoso jogo, o famoso charminho. E aí eu tenho outros termos menores e mais específicos. Olha só, nós vamos falar agora alguns termos rapidamente para a gente terminar a nossa fala. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar com esses termos, mas provavelmente já foram vítimas. Vamos lá. O ghosting. O que é o ghosting? O ghosting é o fantasma. Já foste vítima do fantasma? O cara é o seguinte: ele vem, né? Ele vem, ele se aproxima de ti,
te conquista e depois ele some, desaparece. Ele começa com uma conduta de curving, que em inglês significa, ele vai te dando um desdobro, né? Vai saindo, já não atende mais a tua ligação, já não atende mais tua mensagem do WhatsApp, ele marca e não vai, ele vai e depois ele some, ele depois vira um fantasma. Cadê o fulano? Sumiu. Esse é o ghosting. Cuidado, meninas, com o ghosting. Os ghosts estão por aí. Cuidado com os fantasmas. Né? Quando você está conversando com alguém, conhecendo essa pessoa melhor, ele vai parando de te responder e pode até sumir bruscamente. É o ghosting. Aí eu tenho também, ele não se restringe só em relacionamentos, não. Eu tenho ghost, muita gente já deve ter tido um amigo ghost, né? Amigo ghost, não tem um amigo ghost? O amigo vai saindo de ti, tu convida, ele não vem, é o ghost, né? Amigos também podem virar fantasminhas. E aí eu tenho o curving, que é outro termo que se encaixa nessas mesmas premissas, que é aquele cara que vai dando uma curva, né? Ele vai se saindo aos poucos de ti, vai dando a curva, vai dando, tem uma expressão, como é que chama a expressão aqui? Vai dando desdobro em ti, né? Esse é o curving. E depois ele vai respondendo de forma desinteressada, desmarcando, até que eu tenho o haunting. E o que é o haunting? É outra palavra em inglês que quer dizer assombrar. Lembra do ghosting? Aí o cara te deu o ghost, né? Virou um fantasma na tua vida. Mas aí você, empoderada, né? Já assistiu várias palestras do Dr. Franklin Lobato, se empodera e vai arranjar outro. Quando tu arranja outro, aí o ghost que estava sumido, ele aparece, começa a te assombrar. Ei, onde é que tu estava? Nunca mais eu te vi. E aí, essa assombração é que pode se caracterizar na violência psicológica. Porque aí ele vai te assombrar na tua escola, ele vai te assombrar no trabalho, ele vai assombrar na casa da sogra. E isso aí é o haunting. O haunting, ele pode caracterizar a violência psicológica e pode caracterizar a perseguição. E eu tenho o zombing, ou zumbim, que é o zumbi, que é aquela situação em que ele ressurgiu dos mortos, né? Ele te deu o desdobro, o curving. Depois ele se tornou um fantasma. Aí depois ele começa a se aproximar e te assombrar. E agora ele está igual um zumbi lá em cima de ti. Ressurgiu dos mortos a pessoa que tinha desaparecido. Beleza? Esse aí é uma outra coisa. O stalker. O stalker, quero registrar a nossa presença da nossa querida Socorro, que está chegando aí. O stalker, uma salva de palmas para ela. Pronto. O stalker é também bastante famosa e mais antiga, é aquele que justamente te persegue. E o stalker, aquele que vai te perseguir na casa da tua mãe, no teu trabalho, na escola, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, esse cara é perigoso. E isso aqui é uma conduta criminosa, tá? Criminosa. O stalker, ele pode ser processado e pode ser preso por essa conduta. Para terminar, nós estamos falando sobre relações tóxicas. Algumas pessoas estão chegando na palestra com atraso. Vocês estão vendo aí no YouTube elas passando aí, desfilando igual as mulheres lá do concurso da Rainha das Rainhas. O orbiting. O orbiting vem da palavra em inglês órbita, aquele cara que está sempre orbitando, né?
na tua galáxia. Esse cidadão aqui é uma maneira de fazer o stalking da menina aqui. Agir também ganhando o seu próprio termo em inglês, orbiting, que significa órbita, aquele que fica rondando a pessoa. Você tem um cidadão que está rondando, cuidado que pode ser um stalker. E eu tenho também o snooping, que é o bisbilhoteiro. Vocês já foram vítimas do bisbilhoteiro já? O cara que vai bisbilhotar a tua vida. Quer saber quando foi, com quem tu saíste, que hora tu saíste, com quem tu saíste, né? Vai ver na tua rede social lá, é o snooping. Eu tenho também o backing. O backing é aquele homem, é o seguinte, ele sempre tem uma mulher no banco de reserva. Ele coloca aquela mulher lá no banco de reserva, diz, não, fica aqui um pouquinho, ali sai com essa daqui, mas essa daqui está no banco de reserva. A hora que não der certo com essa daqui está no banco de reserva. Esse é o backing. Pessoas que deixam a outra no banco de reserva, ou seja, de molho. Cuidado, minha amiga, não seja a backing do cara, seja sempre a titular, tá? Qual a diferença entre paperclipping e cushioning? Paperclipping, em tradução, seria papel, né? Uma relação curta que vai e volta. Então eu tenho muitas situações de violência doméstica, de casais que vão e voltam. Esse aqui é o paperclipping, que é diferente do cushioning. O cushioning é o seguinte, o cara tem o relacionamento dele monogâmico, casado, mas ele está sempre, vamos dizer assim, dando em cima de outras pessoas. Cuidado. O cushioning, ele é perigoso. Vocês viram Dona Flor e seus dois maridos? Quando a Flor levava as mulheres lá para a casa dela, lá, ele leu o livro também de Jorge Amado, o que o Vadinho fazia? Pegar nas nádegas das amigas, né? É o famoso cushioning, perigoso. Cuffing season, aquele cara que não quer nada com ninguém, mas às vezes ele está com uma solteirice dele convicta, mas ele em busca de um relacionamento por carência ele tem. Então, se você é uma pessoa séria que quer um casamento sério, não coloque na sua vida um cushioning season, que o cara vai só naquele momento te procurar e depois ele vai te dar o curving, né? Ou vai te botar no banking, no banco de reserva. O stealing é um comportamento que é muito perigoso, porque é aquele cara que retira a camisinha durante o sexo. E isso, minhas queridas amigas, é uma coisa muito perigosa, porque se você, com essa atitude, pegar uma doença venérea, ele vai responder por perigo de contágio venéreo. Mesmo que tu não pegues, só o fato dele ter te exposto àquela situação vai gerar. Lembre-se que esse crime tem que ser uma representação da vítima, senão nós no Ministério Público não podemos fazer. E também, se ele tiver AIDS e tirar a camisinha, aí é perigo de contágio de moléstia grave, que é pior ainda. Então é uma conduta muito perigosa e pode ser criminosa. Terminando, temos o turning ou pocketing. Alguém gosta do outro, mas não quer tornar isso oficial, então ele coloca no bolso. Estou tendo um relacionamento com a fulana, mas eu estou aqui com ela no bolso, não mostro para ninguém. É o famoso turning ou pocketing, né? Chamado de pocketing também. Nagging é um insulto disfarçado de elogio, que é uma ofensa disfarçada de brincadeira. Tem muita situação de ironia que o marido faz com a mulher, e aí tem aquele quem desdenha que quer comprar, né? Mas não seja nunca objeto desse tipo de conduta, porque é uma relação
tóxica. Então ele disfarça o elogio, faz que está te elogiando, mas ele está te denegrindo. Isso aí é muito ruim, é uma conduta que infelizmente muitas pessoas praticam. O neg é um ato de manipulação emocional no qual uma pessoa faz um elogio deliberado, sarcástico ou indireto, ou então um comentário ou observação em forma de flerte a outra pessoa para enfraquecer sua confiança e aumentar a necessidade de aprovação dessa pessoa. Não seja objeto do neguing. Negue seu amor, o seu carinho. Não seja objeto do neguing. O gambosing, quando a pessoa desmarca os encontros, né? Isso é terrível. Desmarca o encontro, chega atrasado no encontro, né? Não assume aquele compromisso que se comprometeu. Isso é uma coisa terrível. E aqui no Brasil é uma prática corriqueira. Muita gente faz. Muita gente faz. Gaslighting, quando a pessoa faz um post com a intenção de chamar a atenção de uma outra. Tem muita mulher aí fazendo post nas redes sociais para chamar a atenção de uma pessoa especificamente, né? E o que fazemos quando as fotos ou posts que buscamos nas redes sociais parecem ser para o consumo de todos, mas ela na verdade está direcionada a uma pessoa. E eu tenho também o kitten fishing, o gato comendo peixe, né? Ou pesca de gatos, que é a pessoa que edita muito suas fotos, né? A mulher já está com aquele pé de galinha, né? Já está com o seio caído. Aí ela vai e usa o Photoshop para dar uma retocada lá, né? Então esse aí é o pesca de gatos. Ela vai, na verdade, iludir o homem, né? Também pode ser o homem, né? Pode iludir aquela mulher com uma coisa que não é com aquela foto. Para terminar, o catfishing, quando uma pessoa finge ser outra completamente diferente na internet. Nós tivemos agora um caso muito interessante. Cuidado, viu, meninas? O cidadão se fez passar por um médico russo. A mulher era casada, começou a se comunicar com ele, e aí começaram a trocar fotos íntimas. Ele dizia que era um médico russo, né? E pelas fotos íntimas se descobriu que na verdade o negócio não era branco, pelo tamanho não era russo. Se descobriu que era da África depois, era um africano. Mas o pior, o marido pegou. E aí o que aconteceu? Entrou com um processo de divórcio. E juntou no processo de divórcio as fotos do negócio lá. Só que, primeiro, processo de divórcio sigiloso. Segundo, ele colocou as tarjas para não identificar lá. Mesmo assim, ela foi e moveu um processo lá na violência doméstica para dizer que ele divulgou fotos íntimas dela. Pergunta de prova: ele pode fazer isso? Ele praticou o crime de divulgação de cena de sexo ou fotos íntimas? O que vocês acham? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Quem não acha nada? Gente, não. Nós entendemos que não, porque ele não divulgou as fotos dela fora. Ele colocou no processo para instruir o pedido de divórcio. Ele, como marido, claro, se sentiu traído e tinha o direito de se divorciar. E, infelizmente, aconteceu esse fato. Portanto, cuidado, porque ele fingia ser outra pessoa completamente. Dizia ser branco e era negro. Dizia ser médico e não era médico coisa nenhuma. Cuidado, mulheres.
Vocês ficam aí se comunicando com os caras na internet, o cara manda uma foto bonita, tudo é catfishing, tá bom? Meninas, então, mais uma vez nós falamos sobre relações tóxicas. Muito obrigado, e agora eu deixo para vocês as perguntas das questões que nós colocamos aqui. Grande abraço, feliz Dia Internacional da Mulher.